Ezequiel, capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Amém. Irmãos, o capítulo 37 do livro de Ezequiel é um texto bastante conhecido, a visão do Vale de Ossos Secos. Ezequiel era de família sacerdotal e antes mesmo de ser profeta já tinha no seu sangue esse chamado. Ezequiel era um sacerdote que fora levado em cativeiro para a Babilônia e de lá exerceu o seu ministério profético. Ele foi um dos grandes profetas de Israel e viveu em um dos períodos mais difíceis da história judaica, o exílio babilônico. Ezequiel está profetizando no meio do cativeiro babilônico. E esse cativeiro foi um cativeiro que trouxe desesperança ao povo de Israel. O povo de Israel estava sem expectativa de vida, estava se sentindo morto, espiritualmente morto, sem esperança nenhuma. E é assim que alguém se sente sem Deus, sem a presença de Deus. Ezequiel está sobre as margens do rio Quebar e lá ele recebe visões de Deus. O Senhor explica a Ezequiel que esses ossos secos são a casa de Israel, são toda a casa de Israel, a situação que aqueles povos estavam. Então Deus leva o profeta a esse cenário, e Ezequiel recebe essa responsabilidade de profetizar. E o Senhor dizendo a Ezequiel: Ezequiel, tu vai profetizar para um povo, querendo ou não ouvir a minha voz, porque tu é profeta. E quando aquele povo dizia que a sua esperança se secou, era um vale que estava cheio de ossos e sequíssimos. Está relatando que a morte já estava ali há muito tempo, que o cenário já estava naquela situação há muito tempo. E o ponto principal dessa mensagem é o poder de Deus. É Deus mostrando o seu poder em fazer aquilo que é impossível aos olhos humanos. É trazer vida onde não tinha vida. Trazer esperança ao povo que não tinha mais esperança. A um povo que estava se sentindo derrotado. A um povo que estava se sentindo esquecido. E aqui no versículo 1, Ezequiel está falando de uma visão onde o Senhor pega Ezequiel e leva sobre o vale. Ele diz: a mão do Senhor veio sobre mim e me levou a um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. Deus, ele apenas não pegou Ezequiel, colocou no meio de um vale e diz: Ezequiel, agora tu vai profetizar. Não. Ele pega Ezequiel, leva a esse cenário, coloca Ezequiel no meio do vale e faz Ezequiel andar ao redor do vale. Diz: Ezequiel, observa bem esses ossos secos. Ezequiel observando bem, deixa eu já começar a te dizer que é nesse momento do vale que você está vivendo, em um vale que Deus vai te convocar, se levantar e dizer: se levanta porque eu vou te usar nesse vale. É no momento que você vai dizer: Deus, mas me deixa aqui quietinho, eu quero ficar escondido. É quando a luta se levantar que Deus vai dizer: se levanta como profeta, porque foi assim que eu te chamei. É no meio do vale, é no meio da dor que Deus tem propósito e que Deus vai te usar.
O Senhor não perguntou a Ezequiel: Ezequiel, tu quer ir profetizar no vale de ossos secos? Ele não perguntou. Ele pega e leva Ezequiel. Porque o Senhor não pergunta. Se nós estivéssemos no lugar de Ezequiel e o Senhor nos desse uma ordem dizendo: vai profetizar a um vale que aos olhos humanos é impossível acontecer alguma coisa, a gente iria querer fugir. Então, Deus, Ele não pergunta se quer. Ele pega e leva. Teve um momento que eu disse para Deus: Deus, eu quero ficar aqui quietinha no meu canto. Deus até me deixou por um momento. Mas quando a luta se levantou, Deus disse: levanta e vai. E eu disse: Deus, mas a minha situação, olha o cenário que está. Mas o Senhor me fez lembrar que adorador, ele adora em todos os momentos. Adorador, ele adora quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Adorador, ele adora quando o dia foi uma beleza, mas ele adora também quando veio chuva, quando veio tempestade, quando o dia estava nublado. Adorador, ele adora em meio à dor. Ele é adorador e adora em meio às circunstâncias. E o Senhor me disse: levanta e vai. E como obediente à voz de Deus, porque o Senhor não nos chamou para ser ossos secos, mas o Senhor nos chamou para ser profeta. Ezequiel está andando ao redor daquele vale e o Senhor pergunta para Ezequiel: filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel olha e diz: ó Senhor, são apenas ossos secos, estão sequíssimos. O que Ezequiel está dizendo? Porque na esfera do esforço humano a tarefa era impossível. Ezequiel está dizendo: Senhor, sobre esse vale eu não sei. E por que Ezequiel responde: mas tu, ó sabes, Jeová? Porque ele está dizendo: sobre o vale eu não sei nada, eu não sei o que vai acontecer. Mas sobre o Senhor eu sei quem é. Sobre o Senhor eu conheço. É o Senhor que quando quer fazer, homem nenhum impede. O poder está em suas mãos. O Senhor Deus é o Deus do impossível. Então, Jeová, tu o sabes. Tem gente que está vivendo no meio do vale, está dizendo: parece que Deus me esqueceu no meio do vale. Quando alguém olha e vê você no vale, a pergunta é: como que ainda adora no meio do vale? Como que ainda tem forças para glorificar? Como ainda está orando no vale que está vivendo? Como ainda tem forças para andar sobre esse vale? Como tem forças para orar? Como ainda consegue, diante dessa luta, levantar na madrugada e orar, clamar por Jesus, clamar pela presença do Espírito Santo? Como? Aí às vezes nós respondemos: eu nem sei como é que eu cheguei até aqui. Não sei, mas na realidade eu e você sabemos que só estamos aqui porque a mão do Senhor tem nos sustentado. É a mão do Senhor que tem nos trazido até aqui, que tem nos permitido estar aqui. É a mão do Senhor que está conosco, me sustentando e te sustentando dia após dia. E nesse vale não está esquecido, você não está abandonada, mas o Senhor está dizendo: eu pego na tua mão e eu caminho contigo no vale, porque eu sou Deus que ando no vale, eu sou Deus que visita o deserto, eu sou Deus que sonda o teu coração, eu sei como a luta está travada, eu sou o Deus do impossível. Você chegou aqui nessa noite dizendo: Deus, é porque para minha causa é tão impossível, eu preciso que o Senhor fale ao meu coração. E Deus está dizendo nessa noite: aquieta teu coração, porque eu sou o Deus do impossível. O homem pode dizer que não tem jeito, pode dizer que acabou, mas eu estou dizendo que ainda tem jeito, porque eu sou Deus, é eu que tenho cuidado do meu povo. Assim diz o Senhor para ti nessa noite. Não está esquecida no meio do vale. Às vezes, o que eu vou dizer aqui para você pode dizer: ah, eu cresci ouvindo isso, eu já sei disso. Mas uma das coisas mais difíceis é o silêncio de Deus, é a espera, porque dói. E a sensação é que parece que a gente está no meio de um vale, até mesmo um vale de ossos secos, se sentindo sem esperança, dizendo: Deus, eu não tenho nem mais forças. E parece que Deus me abandonou. E quando eu perguntei para Deus, eu disse: Deus, por que o Senhor se calou? Deus, eu só queria ouvir a tua voz.
E o Senhor, Ele me fez entender que não era porque Ele estava em silêncio que Ele não estava ouvindo as minhas orações. Não era porque Ele estava em silêncio que Ele não estava trabalhando ao meu favor. Mas era justamente porque Ele estava em silêncio que Ele estava vencendo guerras por mim que eu jamais conseguiria vencer. Eu não sei qual o vale que você está enfrentando nessa noite, mas deixa eu te dizer, nesse vale você não está sozinho, não está esquecida. O silêncio de Deus é vencendo guerras por você que jamais conseguiria vencer sozinha. É o Senhor trabalhando em teu favor nesse vale. É o Senhor caminhando contigo nesse vale. Muitas das vezes, deitamos para dormir e dizemos, eu vou ter um belo sono da noite. Dormimos e às vezes quando acordamos, nem paramos para pensar que enquanto estava dormindo tinha alguém que estava acordado, vencendo guerras, quebrando maldições, quebrando os laços malignos, não deixando o inimigo tocar. E esse alguém é o Senhor Jeová que tem cuidado de mim e de você dia e noite. O que eu quero que você entenda é que nada é impossível para Deus. Você pode dizer só que o meu problema, porque às vezes a gente está tão focado no problema que a gente acha tanto que Deus está tardando e a gente quer meter nossas próprias mãos. E isso atrasa o trabalhar de Deus. E a gente está tão focado no problema, só que o Senhor está dizendo o quê? Primeiro, ouve a minha voz. Ouve a minha palavra. Porque quando o Senhor manda Ezequiel profetizar, Ezequiel disse o quê, Senhor? Porque Ezequiel é profeta. E Ezequiel está esperando o Senhor dizer para ele, dar ordem, o que é para ele profetizar sobre aquele vale, sobre aqueles povos. Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra de Deus. Aqueles que estivessem atentos à voz de Deus, que ouvissem a palavra, enquanto Ezequiel profetizasse, seria alcançado. E aqueles que não se arrependeram, não, é porque não ouviram a voz de Deus. É um cenário que está vale de ossos secos. Apenas ossos secos. Diz para esse povo, Ezequiel, ouve a minha palavra primeiro. Quer ter mudança de vida? Ouve a palavra de Deus. Quer ver Deus restaurar a tua casa? Ouve a palavra de Deus. Quer ver cura? Ouve a palavra de Deus. Quer ouvir a palavra de Deus? Ouve a voz de Deus. Quer ver milagre acontecer? Ouve a palavra de Deus. Quer ver Deus mudar o cenário? Ouve a palavra de Deus. É ouvir a palavra de Deus, andar na palavra de Deus com obediência à palavra de Deus. O Senhor não se agrada da desobediência. Com desobediência não há como viver o sobrenatural de Deus. Mas aquele que ouve a palavra, que guarda a palavra, que anda na palavra, que pratica a palavra e anda em obediência, esse viverá o sobrenatural de Deus. O Senhor, Ele não quer algo de momento. Deus, Ele quer relacionamento, Ele quer intimidade. Ele quer que o povo volte a ser dependente dEle. Vivemos em um tempo que muitos se acham tão independentes que não dependem mais de Deus. Mas eu digo, eu sou totalmente dependente de Deus. E o Senhor quer que o povo volte à essência novamente. A essência diante de tomar uma atitude, uma decisão, descer na oração, pedir orientação a Deus primeiro. O Senhor não quer que chegamos aqui no culto e pedimos, Deus, eu quero sentir a Tua presença, mas quando o culto acaba, esquece de clamar pela presença do Espírito Santo. Esquece de clamar a presença do Espírito Santo quando chega no trabalho, na escola, em casa. Não, o Senhor não quer isso. O Senhor quer relacionamento. Ele quer intimidade com o seu povo. É tempo de se levantar como profeta. É tempo de fazer aquilo que o Senhor já colocou em tuas mãos. É tempo de exercer o chamado que Deus já te deu. A promessa que Ele te fez. Ele está dizendo, ei, é eu que te dou recursos para vivê-la. Você está esperando o momento exato. Não, mas deixa quando Deus fazer isso. Deixa Deus realizar isso. Mas Deus diz para Ezequiel, Ezequiel, é você mesmo que vai profetizar.
usar com a ordem que eu te dei, com aquilo que eu já coloquei em tuas mãos. Deus está esperando hoje você tomar uma decisão e dizer: se levanta como profeta no meio desse vale. Se levanta, desce mais na intimidade. Clame pela presença, não apenas no culto, mas em casa, lavando louça, lavando roupa, no trabalho, na escola, onde quer que for. Clame pela presença do Espírito Santo. Sem Deus, sem a presença de Deus, não somos nada e não vamos a lugar nenhum. Somos como pó. É tanta gente vivendo no orgulho, dizer: eu não preciso de mudança. Quer entregar a Deus de qualquer forma. E o Senhor não quer isso. Quando Deus, Ele não pergunta para Jeremias: Jeremias, tu quer levantar, tu quer descer na casa do oleiro para me te tratar e mostrar as minhas obras? Não. Ele deu 2 ordens a Jeremias. Qual foi? Jeremias, levanta-te. Jeremias, desce a casa do oleiro. A intimidade começa no secreto. Tratamento dos céus é entre você e Deus. Não cabe mais ninguém. Não cabe mãe, não cabe pai, não cabe amigo, pastor, líder. Não cabe ninguém entre você e Deus. E o que Deus está dizendo: desce mais na intimidade, desce mais no relacionamento, desce mais. Quanto mais você desce, quanto mais você ora, eu mostrarei as minhas obras, eu me revelarei a ti. Mas o povo não quer mais renúncia, o povo não quer mais orar como antes, quer servir de qualquer forma, quer andar de qualquer jeito. Mas está chegando os últimos dias. Está chegando. E o Senhor quer que você hoje tome posição. Quer que hoje você se levante como profeta. Rabacandarabassou. O Senhor está dizendo: ei, eu já te dei ordem, porque tu ainda não levantou? Porque tu finge que não vê a minha voz, se eu já te dei ordem? Ouve a voz do Senhor enquanto é tempo. Ouve a voz do Senhor enquanto se pode achar. Ele está dizendo: eu sou Deus do impossível, só que eu não sou invasivo. Para mim trabalhar, eu preciso que você abra o coração, você dê espaço. Eu faço e eu posso, mas depende de você também. Depende da posição que você está para receber. Tem coisas que você está indo contar para a pessoa errada. Tem coisas que, em vez de você, em Mateus 6,6, quando diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, fala em secreto com teu pai, e teu pai que vê em secreto te recompensará. O que é que o Senhor está querendo dizer? Ei, para de falar para todo mundo aquilo que não é para falar. Para de desabafar para todo mundo aquilo que só eu posso resolver. Não é ninguém que vai resolver, não é teu amigo, não é o pastor, sou eu que vou resolver. Porque tem deserto e vale que Deus permite em nossas vidas para nos aproximar dele. É para ter intimidade. E enquanto não se consertar, enquanto não descer no relacionamento com Deus novamente, Deus não tira do vale. Oh, aleluia! O Senhor quer novamente que volte a ter intimidade como antes. De quando o choro estava entalado, a alma angustiada, em vez de expor em rede social, você entrava no teu quarto, fechava a porta, clamava pela presença do Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, desce aqui porque eu preciso conversar. Espírito Santo, vem aqui. Eu me humilho aos pés do Senhor e eu confesso que eu sou um barro quebrado. Eu rachei durante a tempestade. Quebra esse orgulho do teu coração. Se revela ao Senhor. Diz: Senhor, eu preciso de tratamento. Eu sou o barro, mas o Senhor é o oleiro. Eu preciso que o Senhor me trate, me conserte. Eu não quero ser vaso torto, nem vaso rachado em tua presença, mas eu quero ser vaso cheio da presença de Deus, vaso cheio que transborda. Eu quero viver na presença, eu quero andar na presença, eu quero ter a presença, eu quero ser conhecido onde for pela presença.
O Senhor está dizendo: eu não te trouxe a esse culto aqui em vão. Eu trouxe você aqui porque eu queria me revelar a ti. E não sou eu que está pregando, é o Senhor. Porque se Ezequiel fosse profetizar no vale, quando o Senhor deu ordem, ele simplesmente profetizasse o que ele bem entendesse. Se o Senhor não tivesse dado a ordem, nada ali teria acontecido. Nada aconteceria, porque quem faz não é eu, nem é você, não é o homem, quem faz é Ele. Quem manda é Ele. Somos apenas instrumentos do Senhor. E o Senhor está procurando homens e mulheres que se levantam, que se disponibilizam a dizer: Senhor, eis-me aqui. Usa-me, envia-me sobre essa geração. Tem alguém dizendo: o Senhor tocou no meu coração, hoje eu vou tomar posição. O Senhor tocou hoje em meu coração e eu vou me levantar como profeta. Não fica arrastando ossos secos, mas se levante como profeta nesse vale. Homem e mulher, tu tem autoridade nas palavras que saem da tua boca. Profetiza a vida sobre esse vale. Profetiza a vida sobre esse vale que você está vivendo. Se o Senhor quiser hoje, Ele entra nesse vale e muda o cenário. Se o Senhor quiser hoje, Ele dá um fim nesse vale, porque Ele é Deus, Ele pode, Ele é. Quando alguém vê o vale que você está vivendo, quando alguém que não é cheio da presença de Deus, vai olhar e vai dizer: meu irmão, tua causa aí é impossível mesmo. Acho que aí não há mais jeito não, muda de rumo, muda o foco. Mas alguém que é cheio da presença de Deus, alguém que é cheio do Espírito Santo, vai chegar e dizer: meu irmão, tu tá no vale, mas tem nada não. Eu oro contigo, eu desço na oração contigo, vai dar certo, porque o Deus que eu e você servimos é Deus do impossível. A gente faz campanha, a gente sobe monte, Deus vai te dar a vitória. Ele pode, Ele é Deus. Ele está acima dos homens, Ele está acima da medicina. Por que te preocupas tanto com esse problema? Por que te desespera tanto? O mesmo Deus continua sendo o mesmo, de trazer vida onde não tem vida, de consertar o que estava quebrado, de curar o coração ferido. Ele pode. Ele não manda ninguém fazer. Ele não depende do homem para perguntar: será se eu posso, será se vai dar certo? Ele é Deus, Ele mesmo vai e faz. Ele não depende de ninguém. Ele não depende da opinião de ninguém. O homem pode chegar para você e dizer: eu não dou nada por você. Mas Deus está dizendo: eu te conheço. Eu te conheço. Não ligue para o que o homem fala ao teu respeito, porque eu conheço você. Sou eu que conheço você quando está no vale. Sou eu que ando com você nesse deserto que você está passando. Você chegou aqui hoje dizendo: Deus, eu já não tenho nem mais forças. Parece estar tão impossível essa minha situação. E Deus está dizendo: mas se tu soubesse que eu sou o Deus do impossível, se tu soubesse que eu ainda faço milagre, que eu ainda curo, que eu ainda restauro. Eu visito casa, eu visito casamento, eu visito o profundo e o escondido, eu visito teus pensamentos, eu visito o teu andar, o teu deitar, o teu levantar, eu visito você. Tá no vale? Tá difícil? Tá doendo? Se levante hoje e faça aquilo que Deus já te deu ordem. Para de se esconder. Para de jogar para o irmão dizendo: o irmão sabe mais que eu. Eu não sei cantar, eu não sei pregar. Mas Deus está dizendo: é você mesmo. É você mesmo que eu chamei. O Senhor não erra na escolha. É Ele quem nos dá recursos para viver. É Ele que cumpre a promessa, o que Ele prometeu. Ele é fiel para cumprir. E Ele anda contigo. Não se esqueça disso não, meu filho. Não se esqueça disso não, porque eu estou te guardando. O inimigo não toca. O inimigo não toca. Porque à tua frente estou eu, o Senhor Jeová, te guardando, te livrando do mal.
Satanás não tem poder sobre a tua vida. Nunca teve e nunca terá. Porque você foi comprado e lavado pelo sangue remido do Senhor. Volta para a intimidade novamente. Abre teu coração hoje para o Senhor. Volta a ter intimidade novamente com o Senhor. Volta a ter aquele encontro que você tinha com o seu Pai. Volte. O Senhor está com saudades. Volte enquanto é tempo. Busca Ele enquanto se pode achar. Se levanta. O Senhor nos chamou para ter vida, para profetizar, para ser instrumento dEle. O Senhor trabalha do jeito e da maneira que Ele quer. Quando Ele quer trabalhar, ninguém pode impedir não, minha irmã. Quando Ele diz, eu vou entrar em cena, eu vou entrar nesse deserto e vou mudar a situação dela, vou entrar na casa dela, vou mudar a família dela, vou visitar o filho, vou visitar o marido. Quando Ele quer, Ele faz. Ezequiel, ele continua a profetizar. Deus está dando a ordem para Ezequiel. Ezequiel começa a profetizar, continua a profetizar o que o Senhor está mandando. Enquanto Ezequiel está profetizando, houve um ruído na voz hebraica de fato uma voz. E se fez um reboliço. E começou o barulho de cada osso se ajuntar no seu osso. E Deus está dizendo, profetiza Ezequiel. Profetiza, filho do homem, sobre esse vale. Ezequiel está profetizando. E cada osso se encaixa no seu devido lugar. Não foi osso errado, mas foi cada osso no seu lugar. Deixa eu te dizer. Tem reboliços que está acontecendo na tua vida. É só para colocar a casa em ordem. É só para colocar tudo no lugar. Pediu mudança, pediu para ser usado, aguenta o processo, porque primeiro eu vou bagunçar, eu vou tirar coisas e depois eu coloco a casa em ordem. Tem muita gente que tem promessas de Deus, sabe que Deus está falando, mas muitas das vezes prefere carregar fardos, arrastar ossos secos, carregar dores, por não dizer, Senhor, vem aqui. Pode bagunçar a casa para o Senhor colocar em ordem. Por medo de perder pessoas, de Deus tirar pessoas que não combinam com o mesmo propósito. Por medo de dizer, não, mas se o Senhor vai mexer, vai ter que ter renúncia. E para não ter renúncia daquilo que você não quer, você prefere continuar carregando ossos secos. Mas foi como eu disse, o Senhor precisa da autorização. Quer ser mudado? Quer ver a casa em ordem? Abre espaço para o Senhor trabalhar. O Senhor não te quer ver arrastando ossos secos. O Senhor não quer ver você arrastando dores do passado que te machucam até hoje. O Senhor, Ele quer curar teu coração. Ele quer curar a tua alma. Ele é Deus que cura. Cura físico, cura alma, cura emocional. Ele é Deus. Se permita o Senhor entrar em cena e colocar a casa em ordem. Às vezes você não está entendendo esse reboliço todo. Algumas coisas do teu controle pode até fugir, mas do de Deus jamais. Porque Ele está dizendo, eu não perco o controle. Eu nunca perdi o controle. Eu não perco o controle da tua vida. Ainda que tu me questiona, eu não perco o controle da tua vida. Porque eu estou todos os dias com você. Todo segundo. E você pode dizer, mas o meu problema. E esse problema, diante de um Deus tão grande que servimos, Deus do impossível, esse problema não é nada para Deus. Se Ele quiser, Ele pode resolver da noite para o dia em segundos. Ele pode. Ele pode fazer. Vai ter reboliços, mas é para colocar a casa em ordem. Deus vai tirar algumas pessoas do seu caminho. Ele vai colocar a casa em ordem.
Ezequiel está profetizando e quando ele olha, está um exército em pé. Só que ele diz: Senhor, só que não há neles espírito, não há neles vida. E agora? Só que a gente volta para o versículo 3, quando o Senhor pergunta a Ezequiel, filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel não sabia a resposta, mas quem sabia? Porque só ele sabe do final da história. Só ele sabe. E ele está dizendo: não preocupa não, meu filho. Profetiza, Ezequiel. Continua profetizando, profetiza espírito sobre esse vale de ossos secos. Profetiza vida sobre esses ossos secos. Profetiza o espírito vem dos quatro ventos sobre esses ossos secos. Pode profetizar, Ezequiel. Tu é profeta. Deus está mandando eu te dizer hoje, te lembrar que tu é profeta. Rabacandaraba sobre cantarabas. Tu é profeta. Tu sabe disso. Ele tem uma grande obra contigo. Ele tem uma grande obra contigo. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Mas o Senhor veio. No versículo 4. E porém em vós o meu espírito e vivereis. E vos porei na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Diz o Senhor. Ele não é homem que imita, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele te prometeu, você pode dizer, mas se passou tanto tempo, tantas coisas mudou. Mas o que Deus diz a seu respeito, não. O que Deus te prometeu não mudou. Depende da nossa posição. E hoje é o que o Senhor quer de mim e de você. Mais relacionamento com Ele, mais intimidade. E saber que nada foge do controle dEle. Nada. Ele caminha conosco. É Ele quem nos dá a vitória. Eu não sei qual vale que você está enfrentando. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando. Mas o Senhor conhece. E Ele tem o poder. Se Ele quiser hoje, Ele mudar. Ele restaurar a vida. Ele te fazer sonhar novamente. Com sonhos que você diz: é grande demais para mim. Ele tem poder. Ele tem poder de fazer. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus e Ele sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, continua sendo Deus do mesmo jeito. Que descemos cada vez mais na intimidade com o Senhor. Porque a intimidade não começa em público. Intimidade começa no quarto, é no secreto com o Senhor. E quanto mais buscamos ao Senhor, mais somos cheios do Espírito Santo de Deus. E é isso que o Senhor requer de mim e de você. Buscar para ser cheios até transbordar do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu creio que o Senhor falou ao teu coração. Porque o Senhor também falou ao meu coração. Não apenas vim ministrar, mas eu também vim receber da porção do Senhor na minha vida. Que o Senhor Deus continue te abençoando. E assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louve ao Senhor.